E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e desta vez é um vídeo da nossa equipe Valorização para a rodada 28 do Cartola FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar, deixe seu like e vamos lá para o vídeo. No momento estamos com 255 cartoletas. Vamos tentar chegar em 270 ainda nessa rodada. Lembrando que nossa equipe, sempre visando a valorização, é abaixo de 110, 120 cartoletas para vocês terem condições de escalar para aumentar o seu patrimônio, beleza? Então não se preocupem. Vamos lá, vamos começar pelo goleiro. Para goleiro temos algumas opções interessantes aqui para vocês para começar a valorização. A primeira delas é o Fernando Miguel, do Atlético Goianiense contra o Grêmio. Mas por que o Fernando Miguel? Fernando Miguel ele tem uma média de 5 pontos, como vocês sabem. E a última pontuação dele foi 2 pontos. Ou seja, se ele garantir o saldo de gol, já garante ali 30 centavos de cartoletas para vocês. Ele vem tendo excelentes pontuações nos últimos jogos. São pontuações bem agradáveis. Não negativou desde a quinta rodada. Já tem 76 defesas no campeonato. Bom, outras opções aqui para vocês. Cássio pensando mais nas defesas, já que o Corinthians jogando fora de casa vem tendo boa média de pontos. Não negativou ainda no campeonato, vem tendo pontuações excelentes. Ele já tem 96 defesas, é o goleiro que mais tem defesas no campeonato, vem tendo boas pontuações. Porém, jogando fora de casa nos últimos jogos também vem deixando a desejar. Vem fazendo 2 pontinhos, 3,50. A última boa pontuação dele foi apenas na 17ª rodada contra o Atlético Paranaense, que fez 9 pontos. Por isso, o Cássio também não vai entrar na nossa equipe, vendo também que a equipe do Internacional é bastante perigosa. Outra boa opção para vocês, pensando aí mais no saldo de gols, ali garantir uns 5 pontinhos, sem se arriscar e sem pensar em defesas, é a versão da equipe do Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Ele também vem tendo excelentes pontuações pela equipe do Galo, já tem 62 defesas até o momento. E o Cuiabá, acho que deve adotar o mesmo plano tático do jogo contra o Flamengo, que é a equipe bem defensiva, focada 100% em não sofrer gols, e com isso não deve atacar muito a equipe do Galo. Com isso, a Everson deve ser pouco exigido e fazer ali 5, 6 pontinhos no máximo, beleza? As últimas pontuações do Everson pela equipe do Galo dentro de casa vem sendo boa. 0,50 foi uma pontuação baixa contra a equipe do Santos. Aí fez 3 pontinhos contra o Ceará. Aí 10 contra o Inter, 6 contra o Sport, 6 contra o Palmeiras, 7. É uma média excelente de pontos do Everson jogando em casa. Então ele se torna uma excelente opção também para vocês. Porém não vai entrar na nossa equipe pela questão das cartoletas que eu prezo para vocês, galera, equipe mais barata, beleza? Vamos lá direto para o nosso goleiro. Nosso goleiro para essa rodada vai ser Breno, da equipe do Grêmio, e vai jogar contra o Atlético Goianiense. Bom, mas por que Breno? Breno precisa fazer ali 2, 3 pontinhos para começar a valorizar bastante para vocês. Ele tem 27 defesas em 9 jogos, uma média de 3 defesas por jogo, uma média muito boa. Porém, ele vem tendo uma inconstância pelo Grêmio. Porém, pelo valor que ele custa, acho sim que vale bastante a pena. Negativou apenas na 24ª e na 27ª rodada. As últimas pontuações dele jogando fora de casa vem sendo boa. Ainda não negativou. Então acho sim que vale a aposta no Breno. E a gente vai sim escalá-lo na nossa equipe valorização, porque acho sim bem viável o saldo de gols do Grêmio nesse jogo. Vamos agora para os nossos zagueiros. Para zagueiros a gente também tem boas opções para vocês. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno jogando contra o São Paulo. Sei que tem risco de perder o saldo de gols. São Paulo vem fazendo boas partidas recentemente e com isso o Fabrício Bruno corre risco sim de perder o saldo de gols. Porém, o Fabrício Bruno na última rodada, ele fez menos 2,50. Ou seja, se ele fizer um pontinho, já valoriza muito pra gente. E é isso que a gente quer, né? Então vale sim a pena. 35 desarmes em 22 jogos, é uma média baixa para um zagueiro. Porém, acho sim que ele consegue ali fazer 2, 1,70 e nos ajudar bastante. A média dele jogando em casa vem sendo alta nos últimos jogos. Fez 7,40 contra o Atlético Goianiense, 2,90 contra o Flamengo, 0,40 contra o Corinthians e 2,20 contra a Chape. Só negativou 2 vezes jogando em casa o Fabrício Bruno. Então acho sim que vale a pena e entrou sim na nossa equipe de valorização até o momento.
Outra boa opção para vocês é o Júnior Alonso da equipe do Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Ele vem tendo também boas atuações, é um zagueiro que desarma muito, tem 26 desarmes em 14 jogos, é uma média de quase 2 desarmes por jogo, porém ele só negativou na 12ª rodada. De lá para cá, vem tendo boas pontuações e vem fazendo ali 3, 4 pontinhos em média e ajudando bastante quem escala ele. Já garantiu 8 vezes o saldo de gols em 14 jogos, é uma média muito boa, a defesa do Galo é muito forte mesmo, bem qualificada. Com isso, acho sim uma excelente opção para vocês do Júnior Alonso. Porém, ele não entrou na nossa equipe porque tem um zagueiro aqui que está bem negativado e que eu acho uma excelente para essa rodada, que é o Zé Ivaldo da equipe do Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Zé Ivaldo no último jogo fez menos 5,20, pessoal. Uma pontuação extremamente baixa e ele vem repetindo essas pontuações baixas. Porém, não tem como deixá-lo de fora se seu intuito é apenas a valorização sem pensar muito na pontuação. Esse é o foco do Zé Ivaldo para essa rodada, beleza? Acho sim bem inviável o saldo de gols do Zé Ivaldo nesse jogo. Porém, como nosso pensamento é 100% em valorização, vale a aposta. Se ele fizer menos 1, já começa a valorizar pra gente e nos ajudar bastante. Dito isso, ele entra na nossa equipe para fechar a nossa defesa. Uma defesa bem focada mesmo na valorização, sem pensar muito na pontuação. Se a pontuação vir, ótimo. Porém, a gente não está contando muito com esses dois zagueiros, beleza? Vamos lá para os nossos laterais. Para laterais também temos essas opções, temos o Wanderson do Grêmio contra o Atlético Goianiense. O Grêmio vem tendo um campeonato bem ruim, isso é bem verdade, porém o Wanderson é um tiro fora da curva que a gente tem para apostar pela equipe do Grêmio. Bom, porque eu tiro fora da curva no Wanderson? Wanderson, ele vem tendo excelentes pontuações pela equipe do Grêmio, só negativou na 9ª e na 10ª rodada. Fora isso, ele vem tendo excelentes pontuações, já tem 3 gols, 3 assistências, 53 desarmes. É um jogador de média básica. O que é média básica? É um jogador que não precisa do saldo de gols ou do gol ou da assistência para começar a pontuar bem. Com isso, ele se torna uma excelente opção para vocês e eu indico bastante a escalação dele também para valorização. Porém, não escalamos ele também. A gente escalou aqui na nossa equipe o Mariano da equipe do Atlético Mineiro contra o Cuiabá, pensando no saldo de gols, pensando que ele pode fazer alguns desarmes e além disso ele não é um jogador que comete muitas faltas. Ele tem apenas 11 faltas cometidas em 15 jogos, é uma média abaixo de uma falta cometida por jogo. No último jogo ele fez menos 1,70. Está bastante desvalorizado, se ele fizer 2 pontinhos já valoriza muito pra gente. Com isso, Mariano ganhou uma vaga na nossa equipe, além disso ele vem tendo excelentes pontuações, só negativou mesmo na última rodada que fez menos 1,70. Com isso devemos aproveitar para a gente valorizar e pontuar ao mesmo tempo. E o nosso outro lateral também é um jogador que eu não estou contando muito com o saldo de gols, que é o René do Flamengo contra o Fluminense. É um clássico, no último jogo ele fez menos 2,50. Está bem desvalorizado, se ele fizer ali um pontinho já começa a valorizar bastante, porém ele também é um jogador de média básica. Em 11 jogos ele tem 18 desarmes, 1 assistência e manteve o saldo de gols em 3 oportunidades. Porém o ponto fraco do René é os passes incompletos. Ele tem 40 passes incompletos em 11 jogos, é uma média de quase 4 passes incompletos por jogo, porém acho sim que ele deve fazer alguns desarmes nesse jogo por ser clássico, e deve fazer ali 5 ou 6 pontinhos mesmo sem o saldo de gols. Com isso ele recebeu uma oportunidade para a nossa equipe, custando apenas 4 cartoletas, é uma opção bem interessante para valorização. Vamos agora para o nosso meio de campo. Para meios de campo também temos boas opções, temos o Edenilson do Internacional contra o Corinthians. Bom, mas por que o Edenilson? O Corinthians tem uma defesa muito sólida, eu sei disso. Porém, Edenilson fez menos 5,70 no último jogo. É o mesmo caso do zagueiro Zé Ivaldo. Não tinha como a gente deixar de fora Edenilson e Zé Ivaldo da nossa equipe nessa rodada. Eles estão muito desvalorizados. Se eles fizerem um pontinho, eles já carregam quase a valorização da equipe inteira. Ou seja, é uma excelente opção sim, o Edenilson. Além disso, ele carrega junto com ele a lei do ex, que ele já jogou pela equipe do Corinthians. Com isso a gente pode torcer para ele fazer um golzinho, nos ajudar bastante a alavancar cada vez mais a nossa pontuação junto com a valorização. Além disso, o Edenilson é um dos jogadores que mais tem participações de gols no Campeonato Brasileiro. Tem 9 gols e 6 assistências.
Além disso, ele tem 21 desarmes, é uma média de 1 desarme por jogo. E ele vem imitando, vem fazendo boas pontuações. Uma das únicas negativadas dele foi na última rodada, que fez menos 5,70. E também devemos aproveitar para a gente escalá-lo, para a gente conseguir valorizar a nossa equipe cada vez mais. Nosso outro meia também é um jogador pensando apenas em valorização, beleza? É o Eric Ramírez do Bragantino contra o São Paulo. Pensando 100% em valorização, já que ele não é um jogador de média básica, não vem tendo boas pontuações nos últimos jogos, mas se ele fizer menos 1, ele já começa a valorizar. Mas por que isso? Porque no último jogo ele fez menos 6,50. É uma pontuação muito baixa e acho sim que ele deve fazer ali 2 pontinhos e nos ajudar muito em questão da valorização. Então se você está aí com 90, com 80, com 70 cartoletas, é uma excelente opção o Eric Ramírez sim para você, custando 5 cartoletas. Caso ele faça um pontinho, vocês já vão valorizar bastante e aumentar cada vez mais o número de cartoletas de vocês. Vamos agora para o nosso último meia. O nosso último meia que a gente escolheu foi o Ranieri, da equipe do Bahia contra a Chape. Também é outro jogador que tem uma média baixa, porém temos que levar em consideração que o Bahia nesse jogo deve vir muito empolgado para tentar tirar a equipe desse desconforto de estar na 16ª colocação, que é uma posição da zona de rebaixamento, ou seja, o Bahia deve dar vida em campo para conseguir se livrar da zona de rebaixamento. Enfrentando o último colocado, o Bahia é bem favorito nesse jogo e com isso estou acreditando sim numa participação de gol do Ranieri nesse jogo contra a Chape, pelo fato de que ele vem tentando. Nos últimos 6 jogos ele finalizou 2 vezes no gol, 11 desarmes e cometeu apenas 3 faltas. Vem tendo uma pontuação baixa, é bem verdade. Então acho sim uma excelente opção para valorização o Ranieri do Bahia contra a Chape. Vamos agora para o nosso trio de ataque. Nosso trio de ataque para essa rodada do time em valorização, a gente escolheu primeiramente o Marinho do Santos contra o América. Marinho custando 16,30 cartoletas, é um número bem salgado de cartoleta, porém na última rodada ele fez 0,40. É uma pontuação baixa para o Marinho, porque ele é um jogador de média básica. Quem conhece ele, quem joga cartola há mais tempo, sabe que ele costuma fazer 3, 4 pontinhos mesmo sem fazer gol. Com isso, ele se torna uma boa opção para a gente. O América vem tendo sim uma melhora nos últimos jogos, porém eu acredito nos 5, 6 pontinhos do Marinho com finalizações, com faltas sofridas e com isso nos ajudar bastante também na questão da valorização. Com isso ele se torna o nosso primeiro atacante para essa rodada. O nosso segundo atacante vai ser o Gilberto, da equipe do Bahia contra a Chape, pelo mesmo fato do Ranieri. A Chapecoense vem sendo uma equipe muito vazada no campo defensivo, com isso vem cedendo gols para as equipes adversárias e vem cedendo mais para centroavantes, que é a posição fixa do Gilberto. Com isso ele ganha uma vaga também na nossa equipe. Em 24 jogos tem 9 gols, 2 assistências, 11 finalizações defendidas. É um jogador que costuma fazer boas pontuações jogando em casa. Então por isso recebeu também uma oportunidade na nossa equipe, pensando também em valorização. E o nosso outro atacante a gente escolheu o Dudu do Palmeiras contra o Sport, custando 10 cartoletas. Tem uma média de 3 pontos, é uma média bem regular. O Sport costuma ceder em média 6 pontos para a posição do Dudu. Com isso não tem como a gente deixar de fora nessa rodada. É uma mistura de pontuação com valorização que pode nos ajudar bastante. Em 14 jogos ele tem 1 gol, 2 assistências, 1 finalização na trave e 11 defendidas. É um jogador também que costuma fazer 2, 3 pontinhos mesmo sem gol e sem assistência. Com isso recebe uma vaga na nossa equipe para tentar alavancar nossa pontuação e também a valorização tudo junto. E o nosso técnico do time em valorização, a gente escolheu o Jair Ventura do Juventude contra o Ceará. Sim, mas por que o Jair Ventura? O Jair Ventura está iniciando o seu trabalho pela equipe do Juventude nesse jogo contra o Ceará. E deve sim dar uma alavancada um pouco na confiança dos jogadores. O Ceará, eu não acho que deve vencer esse jogo contra o Juventude. O Ceará vem numa sequência ruim e o Juventude vem também numa sequência ruim, porém vem marcando gols nos seus adversários. Com isso, o Jair Ventura deve fazer ali 2, 3 pontinhos e nos ajudar bastante na questão da valorização. Vamos agora para o nosso banco de reservas. Para goleiro reserva até 3,93 cartoletas, só temos o Danilo Fernandes do Bahia como opção. Ele está valorizado, porém vamos ter que colocar ele para a gente não ficar sem goleiro reserva caso o Breno não jogue.
Para zagueiro reserva até 4.11 cartoletas, a gente escolheu o Juan pensando mais no saldo de gols e em alguns desarmes que ele possa fazer. Para lateral reserva até 4.81 cartoletas, a gente escolheu Eric do Atlético Paranaense contra o Fortaleza, porque o Fortaleza vem cedendo ali boas pontuações para a posição do Eric. Para meio de campo reserva até 1.93 cartoletas, diante das 4 opções que temos, eu acho a mais interessante pelo seu confronto o Vinícius Anocelo da equipe do Santos contra o América. Para atacante de reserva até 10.73 cartoletas, a gente escolheu o Michael do Flamengo contra o Fluminense. E o nosso capitão do time Valorização, a gente escolheu o Dudu do Palmeiras contra o Sport por ter um confronto mais favorável a ele. Time Valorização dessa rodada é escalado, custando menos do que 100 cartoletas, apenas 99. Esquema tático 4-3-3. No gol, Breno do Grêmio. Na zaga, Fabrício Bruno do Bragantino e Zé Ivaldo do Atlético Paranaense. Nas laterais, Mariano do Atlético Mineiro e René do Flamengo. No meio de campo, colocamos Edenilson do Inter, Eric Ramírez do Bragantino e Ranieri do Bahia. No ataque colocamos Gilberto do Bahia, Marinho do Santos e Dudu do Palmeiras como capitão. Técnico colocamos o Jair Ventura, que está iniciando seu trabalho pela equipe do Juventude. No banco de reservas para goleiro colocamos o Danilo Fernandes, para zagueiro colocamos o Juan do Grêmio, para lateral reserva colocamos o Eric do Atlético Paranaense, para meio de campo colocamos o Vinícius Anocelo do Santos e para atacante de reserva colocamos o Michael do Flamengo, custando apenas 7 cartoletas. Então foi isso e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.